Bem-vindos todos vocês aí a mais uma aula sobre figura de linguagem. Essa é a nossa última aula que vai ser assim gravada, né? A partir de segunda-feira estaremos ao vivo para todos vocês. Então se preparem para essa despedida de férias, de acordar tarde. Vamos todos acordar cedinho, que segunda-feira já tem aula, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos aqueles que têm comentado lá no canal. Só não pode brigar, tá certo, Alan, Iago? É muito bom quando vocês respondem. É muito bom quando eu percebo que vocês estão entendendo. Tem aqueles que ainda não falaram lá. Renan apareceu, graças a Deus, né? Esse Renan tinha sumido. Mas tem um monte de gente sumida ainda. Onde é que vocês estão, meu povo? Tem que ir lá dar um alôzinho. Segunda-feira eu quero ver aí os rostinhos de vocês, tá certo? Todo mundo levanta, toma um banho, escova o cabelo, escova os dentes também. E vamos na segunda-feira poder nos ver mais uma vez, né? Matar essa saudade, mesmo que à distância. Rever os colegas, conversar um pouco e dar início a uma nova etapa nessas aulas aí à distância. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá. Ontem a gente viu as figuras de linguagem no geral. Hoje nós vamos especificar aquilo que nós queremos para as nossas avaliações e aquelas que são mais específicas para o nosso caso do gênero textual charge, tá certo? É isso que nós iremos ver a partir de agora. Essa imagem que vocês têm aí no slide, ela mostra um pouquinho, um resumo de algumas das figuras de linguagens que nós temos. Muitos autores recorrem às figuras de linguagem para tornar a linguagem no seu texto mais rica, mais expressiva. Também eles conseguem revelar mais sensibilidade através das figuras de linguagem, expressar o seu pensamento de maneira mais criativa e explorar o sentido literal das palavras, realçando aí a sonoridade, também os vocábulos, frases, jogando com as palavras, brincando, organizando orações, apresentando uma estrutura até avesso aquilo que a gramática ensina. Então, criatividade é tudo. E ler um texto cheio de estilo é muito bom. Eu sei que vocês já criam textos fantásticos desde o ano passado, eu tenho acompanhado, e esse conteúdo de figura de linguagem serve para você enriquecer ainda mais aquilo que vocês já conhecem e aquilo que vocês já trabalham. Vou colocar aqui só minha ponteira laser, certo? Vamos aí, a nossa primeira figura é a hipérbole. Essa é extremamente importante. Nós temos três para trabalhar: a metáfora, a ironia e a hipérbole. E eu tenho certeza que até o final dessa aula vai estar tudo muito fixado aí na mente de vocês. A hipérbole é a figura de linguagem em que as palavras mais simples são usadas para expressar uma ideia de forma exagerada. Exemplo: eu já avisei 1 milhão de vezes a vocês que precisam acessar pelo plural. Veja, uma forma exagerada. Avisei 1 milhão de vezes, como assim? Se eu nem tenho visto vocês, tenho tido contato tão pouco, né? O nosso contato é tão pouco, apenas na hora da aula. Então, eu usei uma figura de linguagem chamada hipérbole para realçar, para exagerar. Se você for embora, se você não assistir aula na segunda-feira, eu vou chorar rios de lágrimas. Olha aí outro exagero. Hipérbole. Que calor infernal! Hipérbole. Essa história aí me fez morrer de rir. Morrer de rir também é hipérbole. E eu adiantei aí a minha fala, né, e disse: eu chorei rios de lágrimas. Gente, olha aqui o que são rios de lágrimas. Tem uma outra frase que diz assim: rios te correrão dos olhos se chorares. Então veja que é a figura do exagero. E a charge tem muito isso de exagero. Tanto na linguagem não verbal, que é quando você desenha lá os personagens, quanto também na linguagem verbal, na escrita. E vocês podem usar e abusar da figura hipérbole. Vamos dar mais um exemplo. Nós temos agora aqui um rock, né, da década de 80, que diz: paixão cruel desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas.
exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Vejam aqui, 1000 rosas roubadas, como assim? Que jardim é esse, meu povo? Te trago 1000 rosas roubadas, pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogada aos seus pés, é isso mesmo, exagerado. Adoro um amor inventado. Aproveita, Duda! Eduarda mandou dizer lá no YouTube que eu estava animada demais na aula de ontem. Mas a gente tem que se animar, a gente já está preso dentro de casa, né? Então vamos ter uma aula de português dançando. Vamos aí, segundo exemplo de hipérbole. Segundo exemplo, no slide de foto, né? Porque a gente já viu aí a música. Você me faz morrer de rir. Você me faz morrer de rir. Gente, morrer de rir. Eu até já vi uma pessoa que o maxilar deslocou, caiu, veio cá pro queixo. Agora, morrer mesmo de rir é apenas uma figura de linguagem, hipérbole, a figura do exagero. Temos aqui novamente hipérbole, a figura do exagero que quer tornar a palavra, que quer tornar a ação, a oração, o período muito mais expressivo, que quer dar ênfase numa ideia. Vejam aqui a oração. Na época de festa junina, sempre morro de medo dos fogos de artifício. Essa aí sou eu. Eu morro de medo. Eu acho bonito, mas eu não fico perto, certo? Olha aqui outra. Ela gastou rios de dinheiro. Isso aqui não fui eu que está faltando esse dinheiro aí no rio. Meu rio está seco. Rios de dinheiro ela gastou. Você conhece alguém que gasta rios de dinheiro? Pois é. Temos aqui também uma outra música do Kid Abelha. Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora eu te imploro, por favor. A gente sempre usa essas expressões, né? Todo dia, toda hora eu falo. A mãe da gente falou 2 vezes, vá tomar banho. Ela diz assim, eu já mandei mais de 1000 vezes você levantar dessa cadeira e tomar seu banho. Hipérbole, a figura do exagero que serve para dar uma ênfase maior à ideia que se quer compartilhar. Essa aí é a figura de linguagem que retrata quem é o 7º ano B. É aquela turma onde eu chego e diz, professor, eu estou morrendo de fome. Primeira aula, 7h30 da manhã, estou morrendo de fome. Não é, meninas? Que toda vez eu tenho que brigar porque o lanche está guardado, né, Ellen? Que fica compartilhando escondido junto com o João Vitor. E a turma A também não fica muito atrás, não, viu? Mas a turma A, graças a Deus, ainda é menos. Mas a turma B é a turma que morre de fome todos os dias. Então, estou morrendo de fome. Quando alguém me falar isso, eu vou olhar e vou dizer, isso é hipérbole. Então, eu não vou acreditar, tá certo, gente? Só para matar a saudade da sala de aula agora. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Metáfora. E a gente vê um bebezinho assim tão bonitinho, tão gostosinho. Olha quantas dobrinhas. Mas o que que a Michelin tá fazendo aqui? Você já ouviu falar na Michelin? Uma empresa que vende pneus, que fabrica pneus. Gente, os pneuzinhos, vejam aí, metáfora, está comparando, né, esses pneuzinhos da criança ao pneu de borracha que a gente usa no carro. Foi uma comparação triste e cruel, né? Tão lindinho, meu Deus! Nesse slide eu trouxe algumas metáforas que nós usamos muito no dia a dia, só para você ter ideia do quanto a gente usa, a gente só não conhecia a nomenclatura, né? Metáfora, que é essa comparação que a gente faz. Veja, quantas vezes a gente diz que fulano viaja na maionese, né? Tá dando aula e tem aqueles alunos que não aguentam dizer assim, fulano viaja na maionese. O que é viajar na maionese? É falar ou pensar coisas que não têm sentido, que não tem nada a ver. Outra coisa aqui, ó, outra metáfora. Fulano de tal é uma manteiga derretida, é alguém que se emociona com muita facilidade.
Falar abobrinha, falar coisa sem importância, sem utilidade. E encher linguiça, gente, pelo amor de Deus. Encher linguiça não, né? Eu espero não estar enchendo linguiça. Eu sei que vocês já sabem o conteúdo. Nós estamos aqui colocando somente em prática, porque vocês precisam saber como usar, quando usar e como vai ser cobrado nas nossas avaliações. Encher linguiça é fazer algo sem importância. Mamão com açúcar. Ah, porque a prova de português, né? Alguns dizem que é sempre mamão com açúcar, que é muito fácil de fazer. Você presta atenção na aula, você estuda em casa, você vê vídeo, você tem livro, você discute o conteúdo na sala. Então, a prova de português é sempre mamão com açúcar. E fulano de tal, que é um docinho de coco, é alguém muito meigo, né? Alguém doce, educado, delicado. E quando você carrega o mundo nas costas? Ah, quantas preocupações! Estou carregando o mundo nas costas. Estou exausta, estou cansada, não aguento mais. Parece que eu estou carregando o mundo nas costas nessa quarentena. Não aguento mais isso aqui. E dá murro em ponta de faca. Gente, pega a faca, aponta para cima e dá murro. Isso aí é uma metáfora. É quando você insiste em alguma coisa que não vale a pena, que não vai dar resultado. E quando diz, isso é batata, ou seja, isso é algo certeiro. E você, qual metáfora você mais usa no dia a dia? Diga lá, a Alan tem sempre me respondido, né, Alan? As perguntas que eu faço aqui no vídeo e eu acabo tendo certeza que a Alan assistiu tudinho. Prove que você está assistindo e diga lá qual é a metáfora que você também usa no dia a dia. Ponteirinha, que ela de vez em quando sai. Vamos lá, então, metáfora é o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre outros. É uma comparação subtendida. Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Outra, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Não fique pensando que o povo é nada, carneiro, boiada, débil mental para lhe entregar tudo de mão beijada. Chico Buarque de Holanda. Vejam quando ele diz sua boca é um cadeado. Como assim um cadeado? Ou seja, é trancado, né? É trancado. Nuvem que traz no peito, que entristece. Vocês sabem que as nuvens têm alguns tipos, né? Tem as cirrus, que é aquela bem fininha, tem as cúmulos, que são aquelas bem fofinhas, tem as nimbus, que são aquelas mais pesadas, tem as cúmulos nimbus, que é aquela pesada de chuva. Então, trazer uma nuvem no peito, o que é trazer essa nuvem no peito? É trazer alguma coisa que está ali guardada, carregada e precisa desaguar, precisa desmanchar, e às vezes vai escorrer essa chuva dessa nuvem pelos olhos, né? Através de lágrimas. Então, gente, está aí mais uma vez explicando o que é metáfora agora em textos literários. Quem nós temos aqui? Um dos homens que liderou a Al-Qaeda, né? Agora ele está morto. Mas vejam aí a charge que colocaram na internet. E então, sou ou não sou o maior cabo eleitoral do planeta? O que é cabo eleitoral, meu povo? É aquela pessoa que faz propaganda para algum político. Ele acabou se tornando a maior propaganda, o maior cabo eleitoral. Quem diria que o inimigo ia acabar fazendo campanha eleitoral para quem? Para Bush, porque Bush conseguiu localizá-lo, né? E ele foi condenado. Então, ele acabou sendo o maior cabo eleitoral. Ironia, ele nunca ia fazer isso para que Bush ganhasse as eleições, ia pedir voto, mas só que acabou que a condenação dele elegeu o presidente Bush. Ironia. Vamos ver agora a ironia presente num texto. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Gente, eu não sei nem de quando foi essa frase, mas parece bem atual, né? A gente está vivendo um momento histórico tão complicado. A gente tem crise sanitária por causa do coronavírus. A gente tem uma crise na educação, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise política. Parece que no mundo não tem mais ninguém
vivendo tão intensamente essa pandemia quanto o brasileiro. E ainda assim, o brasileiro consegue brincar nessa hora e ser tão irônico. Prova disso é a quantidade de memes que a gente vê na internet, né? E aí, qual é a solução? Alugar o Brasil? Cobrir Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Há alguns que dizem que é melhor cobrir e devolver para os índios. E você? O que você acha? Seja irônico para responder isso. Eu aguardo sua resposta lá no nosso portal ou então lá no canal do YouTube, tá? Quero ver quem consegue ser mais irônico aí. Então temos aqui a definição de ironia. E ironia nada mais é do que uma inversão de sentido. Você diz justamente o contrário daquilo que você pensa para poder satirizar, para poder ridicularizar. Cada vez que a gente está na sala e alguém interrompe a fala, aí alguém diz assim, fulano é tão educado, ou seja, ele está afirmando o contrário daquilo que ele realmente quer dizer. Vejam aqui, nós temos uma charge, uma pessoa fazendo compras. Vamos estar atento à linguagem não verbal, às imagens. Essa pessoa coloca compras no carrinho, esse carrinho está quebrado e ele vai colocando e vai caindo fora, vai colocando e vai caindo fora. Ele não consegue, na verdade, comprar nada. Então, vem aí a linguagem verbal irônica. Pobre paga mais imposto. Ele não, simplesmente ele não consegue comprar. Hoje minha mãe mandou para mim uma foto do mercado, lá onde ela mora, na cidade de Catu, na Bahia. E o quilo do feijão, R$ 19. Gente do céu, como assim? Aqui tá custando 9, eu já tô achando um absurdo. Vai deixar de comer feijão, né? Não vai dar para comer feijão. Na charge aí, na verdade, o pobre ele fica sem comer, porque ele não pode comprar. Ele não pode comprar, logo ele nem paga imposto, porque ele não tem como pagar, já que ele não compra, né? A questão da defasagem do dinheiro, poder de compra para a gente que recebe salário todo mês, seja salário mínimo, seja o que for, a gente já não consegue mais comprar e atender a necessidade da casa, como se viu há alguns anos atrás. Vamos agora juntos realizar um exercício. O exercício é sempre bom porque prepara a gente para as avaliações. Na verdade, a gente fica sabendo como é que isso cai na prova, que é a grande pergunta que a maioria faz. A gente também começa a entender como é que isso cai no vestibular, numa seleção, por exemplo, no SES, Instituto Federal, que eu sei que vocês, muitos de vocês, têm essa visão, né, de fazer seleções, fazer vestibular. Então, a gente vai ver isso a partir de agora. Inicialmente, como é que cai na prova, professora? Como é mais ou menos que vai ser isso aí? Nós estamos dando essas aulas assim à distância. Algumas vezes eu não tenho um retorno tão esperado de vocês. Eu gostaria de ouvir mais para saber se eu posso avançar, se eu tenho que voltar um pouquinho mais. Mas o certo é que nós seremos avaliados em algum momento, né? Então, vai ficar aí a dica de como é que vai acontecer a nossa avaliação. Qual tipo de pergunta que a gente faz sobre o conteúdo de figuras de linguagem. Pessoal, o que nós temos aqui nesse slide agora é uma questão de vestibular. Temos aqui a letra de uma música de Raul Seixas, 1976, e nós vamos observar esse trecho. Você pode aí tentar localizar a figura de linguagem, lembrando que nós estamos trabalhando apenas três, a hipérbole, a metáfora e a ironia. Eu deixei aqui um trechinho da música para vocês conhecerem. Os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba mais. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba mais. Eu vi o sangue que corria na montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha
você ler a letra completa dessa música, você vai perceber que ele estava presente em todos os momentos da história, desde a criação do mundo. Você vê ele falar em Hitler, você vê ele falar em histórias bíblicas, em Moisés, em Jesus Cristo, em Noé. Ele viu até Rapunzel quando jogou as tranças, né? Vamos lá. Vou ler apenas a primeira parte aqui desse texto. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. A dica é essa. A figura de linguagem está presente nesses 2 primeiros versos. Que figura é essa? Hipérbole, metáfora ou ironia? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Gente, será mesmo? Ou será que isso é um exagero? É um exagero. Se é um exagero, nós temos aqui, ó, hipérbole. Concordam comigo? Certinho? Ok. Vamos lá, todo mundo acertou a questão de vestibular, então. Tirinha de Calvin e Haroldo. Vamos lá, meu povo. Deixa eu colocar minha ponteirinha aqui, que é melhor do que essa caneta. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. Um engenhoso plano autorrealizado. É muito divertido pôr a culpa nas coisas do que consertar. Gente, qual é a figura de linguagem que está presente aí na fala desse menino? Antítese, prosopopeia, pleonasmo, anacoluto ou ironia? Ele está sendo irônico, né? Essa daí foi muito fácil, ele está sendo irônico. É muito divertido, muito fácil ocupar todo mundo e tirar a culpa de cima de mim. Eu não voto, eu não faço nada, eu digo que o governo não me representa, então eu posso reclamar. Não é bem assim. Mesmo que eu não tenha votado, eu preciso colaborar para que as coisas deem certo, afinal eu estou também nesse mesmo barco que aqueles que votaram. Então, a figura aí é a figura ironia. Temos agora aqui uma propaganda, né? Temos um anúncio aqui, uma propaganda, um comercial da cerveja Brahma. Tem uma gravata pendurada, precisamos analisar bem tudo que tem aqui, certo? E a frase, brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a Brahma está tão suada. Normalmente, quando as pessoas saem do escritório, aquelas que trabalham no escritório, elas folgam um pouquinho a gravata, né? Quem tem gravata folga para poder tirar aquele sufoco, dar uma relaxada. E é mais ou menos isso aqui que acontece com a Brahma. E ele diz, brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a Brahma está tão suada. Nós temos aqui ironia, hipérbole ou metáfora. Vejam aí. A ironia você já sabe que ela diz uma coisa quando na verdade quer dizer outra. Na hipérbole nós temos a figura do exagero e na metáfora a gente tem uma comparação. Então, nesse caso, brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a Brahma está tão suada. Qual é essa figura? Ó, metáfora. Brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a Brahma está suada. Como assim? A Brahma está suada. Isso aí não é hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero. Também não é ironia. Então, temos aí a metáfora. Nessa outra imagem da Bombril, nós temos a propaganda aqui de um amaciante de roupa Monbiju, que é fabricado pela empresa Bombril. Essa imagem aqui lembra vocês alguma coisa? Quem lembra? Gioconda, né? De Leonardo da Vinci, também conhecido como Mona Lisa. E está escrito, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Gente, o que nós temos nesse anúncio publicitário? Ironia,
hipérbole ou metáfora. Temos também, olha, metáfora. Por quê? Está comparando a roupa perfeita a uma obra-prima. Tá dando para entender? Ironia não é. Exagero também não tem. Então, o que nós temos é metáfora, porque existe uma comparação. Ele junta, ele tenta uma semelhança entre produtos, no caso aí desse anúncio publicitário. Temos agora um outro gênero, né? A gente já viu anúncio publicitário, a gente tem visto aqui música, a gente já viu textos literários e agora nós temos aqui uma charge. Vamos lá. Que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Veja a situação do homem. Dá uma olhada aí. Todo sujo. O candidato era ficha suja. Ficha suja é quando o candidato ele responde a algum tipo de processo por corrupção. Ok? Nesse caso, nós temos ironia, hipérbole ou metáfora. Ele está sujo porque um candidato ficha suja o abraçou. O que é que nós temos aí, gente? Nós temos também mais um caso de metáfora. Veja que houve uma comparação. O candidato ficha suja e a roupa suja. Nós não temos ironia porque ele não está dizendo uma coisa para significar outra que seja o contrário. Nós também não temos hipérbole porque nós não temos figura de exagero, ok? Seguindo. Gente, agora nós temos aqui a propaganda de um shampoo que promete que seus cabelos vão ficar muito fortes. Veja que nessa imagem uma pessoa está pendurada segurando apenas pelos cabelos de uma mulher. Essa figura que está presente nessa imagem aqui é a hipérbole, a ironia ou a metáfora? Veja que esse shampoo deixa os seus cabelos fortes. Agora sim nós temos o exagero. Se nós temos exagero, nós temos hipérbole. Vamos continuar. Mais um anúncio publicitário. Nesse anúncio aqui, nós temos a propaganda de talheres inox e fala do corte das facas, né? Normalmente, às vezes, a gente compra um talher bem bonito e ele não tem o corte, não tem aquela serra, mas esse aqui garante que corta tudo. Veja que ele foi cortar a cenoura, cortou até madeira. Eu tô até com medo de sentar numa mesa de madeira e sair cortando tudo. Nesse caso aqui, qual é a figura presente nessa imagem? Hipérbole, metáfora ou ironia? Acertou quem falou hipérbole, a figura do exagero. A atividade de hoje vai ser um pouquinho longa, tá certo? Você vai escolher uma das figuras de linguagem que nós estudamos hoje. Hipérbole, ironia ou metáfora. Apenas uma. Escolheu, agora você vai procurar em revista, jornal, na internet, uma charge que represente aí a figura de linguagem que você escolheu. Você vai procurar também um anúncio publicitário que represente essa mesma figura. E você vai procurar a letra de uma música, vai copiar um trechozinho dessa música também que representa essa mesma figura de linguagem. Não vale usar a mesma que eu já usei, combinado assim? Então, vocês terão mais tempo hoje para poder responder essa atividade, tá bom? Próxima aula, a gente se vê ao vivo, se Deus quiser. Bons estudos para vocês.